Olá, senhores. Vamos dar início ao bloco número 2 da aula número 6, falando sobre os títulos de crédito em espécie. Então, vamos fazer aqui alguns apontamentos que são importantes a respeito dos títulos de crédito em espécie, começando pela letra de câmbio. A letra de câmbio, ela está prevista na Lei Uniforme de Genebra, ou seja, no Decreto 57.663/66, já que a Lei Uniforme de Genebra é um tratado que foi ratificado pelo nosso país e internalizado, portanto, através desse Decreto 57.663/66. Lembrando que também está em vigor algumas regras, alguns dispositivos pertinentes ao Decreto 244 de 1908, que é a lei brasileira que trata de letra de câmbio e nota promissória. Então, é necessário que vocês trabalhem, portanto, com essas duas legislações quando vocês lidam com letras de câmbio e nota promissória. Bom, em relação à letra de câmbio, a gente deve aqui lembrar que existem pelo menos 3 figuras: o sacador, que é quem vai criar a letra de câmbio; o sacado, que é aquele que vai receber a ordem de pagamento em dinheiro dada pelo sacador. Então, o sacador cria o título de crédito, dando uma ordem de pagamento em dinheiro ao sacado, para que o sacado faça esse pagamento ao beneficiário. Então, a gente tem a figura do sacador, a figura do sacado e do beneficiário. Então, o sacador, ele cria a letra de câmbio, ele dá uma ordem ao sacado, para que ele, o sacado, pague uma determinada quantia em dinheiro ao beneficiário. Aqui a gente deve, desde logo, frisar que o sacado ele somente será devedor cambiário se ele der o aceite. O aceite é uma declaração natural de vontade dada pelo sacado, pela qual ele assume a obrigação de pagar esse título de crédito. Então, sem o aceite, o sacado não é devedor cambiário. O sacado só passa a ser devedor cambiário no momento em que ele der o seu aceite, e isso é dado efetivamente no próprio título de crédito de maneira simples e pura, como diz o artigo 26, né, sem nenhuma condição. Então, o sacado ele só passa a ser devedor cambiário se ele der o aceite. Isso é importante frisar diante do cenário que está descrito no informativo 672 do STJ. Então, na letra de câmbio não aceita, não há obrigação cambial que vincule o sacado. Então, na letra de câmbio que não tem o aceite do sacado, o sacado não é devedor cambiário, então ele não pode ser executado, não pode ser protestado, porque ele não deu o aceite, então ele não é devedor cambiário. E aí, provavelmente, existe uma relação extracambiária obrigacional, né, entre o sacador e o sacado, fora do direito cambiário. Isso se resolve fora do estudo do direito cambiário. Então, é o que está dizendo o informativo 672. Na letra de câmbio não aceita, não há relação de obrigação cambial que vincule o sacado, e assim o sacador somente tem ação extracambial fora dos títulos de crédito, as regras cambiárias, contra o sacado não aceitante, cujo prazo prescricional não sofre as interferências do protesto do título de crédito. Então, devemos ficar atentos com esse cenário envolvendo o informativo 672, quando a gente está diante da letra de câmbio, ok? Então, cuidado com essa regra. Com relação à nota promissória, já que a gente tem que ser aqui bastante objetivo em razão do tempo que a gente tem para abordar, né, os institutos, a nota promissória, em primeiro lugar, a gente deve lembrar que é um título de crédito abstrato. Assim como a letra de câmbio também é um título abstrato, a nota promissória também é um título abstrato. Quando a gente fala em título abstrato, a gente quer aqui, na verdade, dizer que não é um título causal. O que seria um título causal? Título causal, como é, por exemplo, a duplicata, é aquele título de crédito que só pode ser emitido em razão de determinados negócios jurídicos subjacentes. Então, por exemplo, a duplicata só pode ser emitida em razão de um negócio jurídico específico, ou é uma compra e venda ou uma prestação de serviço. Eu não posso ter duplicata sendo emitida para qualquer outro negócio jurídico que não seja correspondente, portanto,
a uma compra e venda ou prestação de serviço, porque trata-se de um título causal. Já os títulos que são considerados abstratos são aqueles que podem ser emitidos em razão de qualquer negócio jurídico subjacente, como a nota promissória, letra de câmbio também. Então, nós temos ali na nota promissória, inclusive, uma promessa de pagamento. Né? Então, se a letra de câmbio é uma ordem de pagamento, a nota promissória é uma promessa, representa, corresponde a uma promessa de pagamento. É um título à ordem, porque circula por endosso, é um título próprio, porque representa uma operação de crédito. Então, existe também essa classificação de títulos próprios e títulos impróprios. Os títulos próprios representam uma operação de crédito, como é o caso da letra de câmbio, nota promissória, por exemplo. Agora, tem outros títulos que são impróprios, como é o exemplo do warrant e do conhecimento de depósito, que são títulos aduaneiros que estão previstos no decreto 1102 de 1903, e eles não representam uma operação de crédito. O conhecimento de depósito representa a propriedade da mercadoria depositada no armazém geral. Aliás, eu falei de títulos aduaneiros, não, títulos armazeneiros, tá? Porque são depositados no armazém geral. Então, são títulos armazeneiros, o conhecimento de depósito e o warrant. O conhecimento de depósito representa a propriedade da mercadoria que foi depositada nesse armazém geral, e o warrant representa um direito de penhor que recai sobre essa mercadoria. Então, eles não representam uma operação de crédito. Nós temos também aqui, senhores, que lembrar que a nota promissória pode ser criada em branco. Aliás, os títulos de crédito podem ser criados em branco, com lacunas que posteriormente devem ser preenchidas antes de se promover uma execução ou antes de se protestar o título. Por exemplo, a nota promissória, ela pode ser emitida com claros requisitos que deveriam estar presentes no momento da emissão. Mas muitas vezes, por exemplo, o valor não está indicado, algum outro requisito, data de emissão não está indicada no título. Essas informações são necessárias, mas elas podem ser incluídas posteriormente à criação do título. Então, o título pode ser criado com lacunas em branco, mas antes da emissão, antes da execução ou antes do protesto, é necessário que sejam preenchidas essas lacunas. Por isso, a súmula 387 do STF diz que a cambial emitida ou aceita com omissões ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Então, é o teor da súmula 387 do STF. Isso confirmado, inclusive, pela própria jurisprudência do STJ também. Né? Então, esse preenchimento dessas lacunas pode acontecer desde que antes do protesto ou da ação cambial, da ação de execução. E sobre a nota promissória também é interessante falar sobre a súmula 504, que cai bastante em prova, que trata do prazo da ação monitória relativamente à nota promissória prescrita. Então, o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente da nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Então, eu tenho um prazo de 5 anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, para que eu tenha, portanto, a execução de uma nota promissória. Então, muito cuidado com esse cenário. Outro ponto importante que também nos remete à nota promissória diz respeito ao informativo 697. O informativo 697 do STJ, ele diz que a aposição de datas de vencimento divergentes em nota promissória não inquina os títulos de crédito de nulidade, devendo-se adotar a data posterior se a outra coincide com a data de emissão do título. Então, sempre a data que seja posterior, em especial quando a outra coincide com a data de emissão. Então, quando houver ali no título de crédito mais de uma data informada, data de vencimento informada,
Então, a gente vai levar em consideração aquela data que seja a posterior, sempre a que seja mais para frente, né? E não aquela que seja mais próxima do dia da emissão. Então, essa é a ideia que ficou, então, confirmada na terceira turma do STJ. A terceira turma do STJ já tinha também trabalhado no informativo 671 essa divergência de datas, né? Mas, no caso, a divergência envolvendo a expressão numérica e a expressão por extenso da data de vencimento da nota promissória. Então, aqui no informativo 671, eu tenho uma nota promissória em que você identifica uma data numérica e uma outra data de vencimento, que é por extenso. Qual vai prevalecer? Então, mais uma vez, ele diz que é sempre aquela que seja a mais futura data de vencimento. Então, sempre a mais futura. Não é porque ela é por extenso que ela vai prevalecer sobre a numérica, data de vencimento não, tá? Porque isso não tem solução na LUG, a LUG não trata dessa hipótese. Então, o STJ, comatando essa lacuna, traz, portanto, essa solução, sempre a data mais futura de vencimento, tá certo? Então, cuidado com isso. Com relação ao cheque, acho importante a gente lembrar algumas súmulas, né, nessa nossa aula, e também alguns prazos que são importantes no cheque. Em primeiro lugar, duas súmulas que são relacionadas à responsabilidade civil. Súmula 370 e a súmula 388. A 370 diz que caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. O cheque é sempre uma ordem de pagamento à vista, não há dúvida quanto a isso, a própria lei diz exatamente isso no artigo 32, o cheque é sempre uma ordem de pagamento à vista, considera-se não escrita qualquer cláusula no sentido contrário a esta. Então, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, só que é muito comum, é um costume mercantil, a criação de cheques pós-datados. Aquele cheque que você vai no dia, por exemplo, dia 10 de dezembro de 2021, você vai até uma loja, combina, ajusta com o lojista que você vai emitir um cheque pós-datado e você, em vez de você colocar 10 de dezembro, que é a data que você está na loja, você coloca 10 de janeiro de 2022. Então, você ganha aí um prazo para a apresentação desse cheque. Então, isso é concessão de crédito. Só que isso, mais do que concessão de crédito, se resolve pelo direito do consumidor, pelas regras civilistas, se não houver relação de consumo. O fato é que, se esse lojista antecipa a apresentação do cheque à instituição financeira antes da data que foi aprazada, então você negociou para 10 de janeiro a apresentação de 2022, ele apresenta no dia 18 de dezembro, então ele pode ser responsabilizado civilmente pelo dano moral em razão da apresentação antecipada desse cheque pós-datado. A súmula 388, ela é dirigida à instituição financeira. Quando ela erra, quando ela devolve, por exemplo, um cheque que você tem fundos para cobrir esse cheque, você tem dinheiro na sua conta para cobrir esse cheque, e o cheque volta por um erro bancário. E aí a instituição financeira pode também ser condenada a pagar indenização por danos morais pela simples devolução indevida de cheque. Enfim, isso já por si só sendo um dano moral em re ipsa. E a súmula 503 e a súmula 531, aqui sim a gente tem aspectos cambiários, né? A súmula 503 é a versão daquela súmula que a gente acabou de ver, né? Súmula 504 para a nota promissória, a súmula 503 para o cheque prescrito, ação monitória. Ação monitória de cheque prescrito, súmula 503. Aqui nós temos o prazo para ajuizamento da ação monitória em face de emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Então, nós temos aqui, portanto, né, um prazo, né, para ajuizamento dessa ação monitória em face do emitente do cheque sem força executiva. Esse prazo da ação monitória é de 5 anos também, só que é
contado esse prazo do dia seguinte à data de emissão estampada na carta. E a súmula 531 do STJ diz que a ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da carta. Quando você promove uma ação monitória de um cheque, você não precisa descrever a razão pela qual o cheque foi emitido. Não há essa necessidade. Se houver discussão sobre a causa debende, ela ficará restrita num eventual embargo de monitórios. Então, na ação monitória, diz a súmula 531, você não precisa descrever a causa debende. Com relação aos prazos, é importante lembrar que o artigo 33 do cheque, da lei do cheque, diz que o prazo de apresentação do cheque pode ser de 30 ou 60 dias. 30 ou 60 dias. Qual vai ser a diferença? Se o cheque for emitido no mesmo município em que ele deverá ser pago, então é a mesma praça, mesmo município, local de emissão e local de pagamento, então esse prazo vai ser de 30 dias. Se for para o exterior ou se for um município de emissão diferente do município de pagamento, então esse prazo passa a ser 60 dias. Outro ponto importante é relativo à execução do cheque. O prazo de execução do cheque, ele é um prazo de 6 meses. Então, não são 180 dias, são 6 meses. E ele começa a contar da expiração do prazo de apresentação. Então, terminou aquele prazo de apresentação do artigo 33, começa a contar o prazo de execução do cheque, que é de 6 meses, conforme o artigo 59. A ação regressiva também prescreve em 6 meses, contados do dia em que o obrigado pagou ou do dia em que ele foi demandado. E a ação de locupletamento, também conhecida como ação de enriquecimento sem causa, o prazo é de 2 anos, no caso do cheque, por força do artigo 61, a lei do cheque, e ele é contado a partir do momento que se consumar a prescrição da ação de execução. Então, terminou o prazo da ação de execução, aqueles 6 meses, começa a contar o prazo da ação de locupletamento, que é de até 2 anos. A ação monitória, a gente já sabe que está prevista na súmula 503 do STJ, e com relação à ação causal, que é baseada no negócio jurídico que deu causa à emissão do título, é necessário observar qual foi essa causa, qual foi a razão da emissão do cheque e procurar lá no Código Civil qual é a prescrição correspondente para essa causa. Com relação à duplicata, ela tem 2 leis de regência. A primeira é a tradicional, a Lei 5474/68. A outra é a duplicata escritural, que é a Lei 13.775/2018. Fato é que a duplicata, no seu artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 5474/68, traz os seguintes requisitos que, a princípio, seriam requisitos sempre obrigatórios, sempre necessários. Por exemplo, o número correspondente da fatura, porque toda duplicata corresponde a uma fatura. Então, na duplicata, tem que indicar o número da fatura correspondente. Tem que ter a assinatura do sacador também da duplicata. Então, são requisitos que aparentemente seriam essenciais. Vejam que no informativo 660, o STJ disse que a posição de número incorreto da fatura da duplicata invalida o título de crédito, retirando-lhe, portanto, a exigibilidade executiva extrajudicial. Então, indicar o número incorreto da fatura na duplicata retiraria a força executiva do título. Pelo menos decisão da 3ª turma, por maioria, seguiu esse entendimento. Bom, ainda na 3ª turma, só que por unanimidade, entendeu-se ainda que a assinatura do sacador da duplicata é um requisito que pode ser suprido por outro meio. Essa é uma decisão polêmica do STJ, que trata da figura conhecida doutrinariamente por literalidade indireta. Como assim? Bom, esse é um caso muito específico, porque, regra geral, a gente deve admitir que a assinatura
do sacador, que é quem cria o título, é necessário para que o título surja e represente, portanto, uma obrigação cambiária para ele. Tem que ter a assinatura do devedor. Isso está, inclusive, previsto, como a gente viu, no artigo 2º, 1º, inciso 9º. Só que, nesse caso específico, essa duplicata não circulou. São as mesmas partes do contrato, ou de compra e venda, ou prestação de serviço, que deu causa à emissão desse título. Então, o que o STJ ponderou é, se o título não circulou, se a duplicata é um título causal, que está sempre como base um contrato de compra e venda ou prestação de serviço, que está, inclusive, nesses autos, eu posso extrair desse contrato, ou de compra e venda ou prestação de serviço que está nos autos, ali a ideia, a concepção, né, de que, efetivamente, o sacador quis emitir essa cártula, porém não assinou. Que a cártula realmente ela teve a vontade do sacador de ser criada. Embora não tenha essa assinatura, eu consigo, através da literalidade direta, ou seja, fora do título de crédito, mas dentro dos autos, de um processo em que são as mesmas partes da relação contratual, eu posso extrair essa informação, essa conclusão, chegar a essa conclusão de que, efetivamente, houve ali uma vontade do sacador de emitir o título, embora, repita, não tenha assinatura dele. Isso é a literalidade direta. Você vai extrair de um documento que está nos autos, mas não no próprio título de crédito, essa informação, ou essa exigência, esse requisito do título de crédito. Então, é a chamada literalidade indireta. É um tema polêmico, porque, efetivamente, a assinatura do sacador deveria ser um requisito essencial, mas eles ponderaram. Trata-se de uma situação específica, o título não circulou, são as mesmas partes do contrato, e eu consigo extrair aqui dos autos, através desses contratos que estão aqui nos autos, que deram causa à emissão desse título, o desejo do sacador, sim, de emitir o título, embora formalmente não tenha a sua assinatura. Ainda sobre a duplicata, é interessante aqui a gente lembrar que a cobrança da duplicata ela pode ser feita através de uma ação de execução, evidentemente, ou uma ação monitória. A ação monitória vai seguir o mesmo requisito da súmula 504 do STJ. Embora a súmula 504 do STJ seja para notas promissórias, para a duplicata a gente aplica também o mesmo cenário, com jurisprudência do STJ que autoriza essa conclusão. Mas aqui eu quero trabalhar com vocês agora um tema que sempre cai em prova sobre duplicados, que é o artigo 15, inciso 2º, que é a possibilidade de você executar o sacado de uma duplicata que não tenha dado o aceite nesta duplicata. Então, eu tenho um sacador que cria a duplicata, ele remete a duplicata para o sacado para fins de aceite, mas não há o aceite no sacado. O sacado não deu o aceite. A pergunta é possível executar uma duplicata mesmo sem o aceite do sacado? A resposta é sim. Eu posso executar esse sacado, mesmo que ele não tenha dado o aceite nessa duplicata, se estiverem presentes os requisitos do artigo 15, inciso 2º, alíneas A, B e C. São requisitos cumulativos. Então, ela deve ter sido protestada, a duplicata tem que estar protestada. É necessário que ela esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, ou se for prestação de serviço também, e que não tenha sido recusada pelos motivos que estão previstos no artigo 7º e 8º da Lei 5474/68. Então, são 3 requisitos para que você possa executar uma duplicata sem aceite sacado, executar o sacado que não deu o aceite na duplicata. Então, eu preciso ter o protesto, eu preciso ter o comprovante de entrega de mercadorias e que não tenha sido recusado pelos motivos do artigo 7º ou artigo 8º. E a gente vê isso, né, a necessidade desses requisitos serem observados de maneira cumulativa, quando a gente observa ainda a jurisprudência do STJ. Vejam aqui, então, esse julgado, ele diz, olha, a duplicata sem aceite que não houver sido protestada, mesmo quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, não se revela instrumento hábil a fundamentar a execução. Então, atenção, portanto,
com esse cenário da duplicata. Passando para a cédula de crédito bancário. A cédula de crédito bancário, meus amigos, ela está prevista na Lei 10.931 de 2004. A Lei 10.931 de 2004, a partir do artigo 26, trata desse tipo de crédito, a cédula de crédito bancário. E a gente tem que ter cuidado porque a CCB, a cédula de crédito bancário, é efetivamente um tipo de crédito. E é um tipo de crédito que pode ser emitido por quem? Pode ser emitido por uma pessoa física ou jurídica. O emitente pode ser pessoa física ou jurídica. Só que o beneficiário é sempre uma instituição financeira ou entidade a esta equiparada. Então, o beneficiário é sempre uma instituição financeira ou equiparada. E representa uma promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer natureza. Tá? Bom, o artigo 27, por sua vez, diz que a cédula de crédito bancário ela pode ser emitida com ou sem garantia real ou fidejussória, que seria cedularmente constituída, ou seja, na própria cédula da CCB, da cédula de crédito bancário. Então, a garantia seria, então, constituída, seria especificada na própria cédula de crédito bancário. Né? O artigo 27A permite a emissão da cédula de crédito bancário de forma escritural. Né? Então, assim, o artigo 27C também vai falar sobre isso. Né? 27D também são artigos que admitem a emissão desse título pela via escritural. O artigo 28, por sua vez, garante a liquidez da cédula de crédito bancário, que poderá ser dada, né, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente. Então, esse artigo 28 é importante porque ele afasta a possibilidade de aplicação da súmula 233 do STJ. A súmula 233 do STJ fica afastada. Não se aplica quando eu tenho uma cédula de crédito bancário. Então, a liquidez pode ser dada através de uma planilha de cálculo ou através dos extratos de conta corrente. A lei autorizou o credor a dar liquidez, a demonstrar liquidez dessa forma. Também a gente tem que lembrar que o artigo 28, parágrafo 1º, da Lei 10.931 de 2004, assegura a possibilidade na cédula de crédito bancário da gente ter a capitalização dos juros, o famoso anatocismo. Então, na cédula de crédito bancário, a gente pode ter o anatocismo, como está aí previsto no artigo 28, parágrafo 1º, inciso 1º. Também a gente deve lembrar que a cédula de crédito bancário ela pode ser objeto de transferência através de endosso em preto. O endosso em preto é aquele em que você vai identificar o beneficiário. E aí nós temos que entender que o beneficiário, que pode ser pessoa física ou jurídica, não precisa ser necessariamente outra instituição financeira, esse endossatário, ele vai receber esse título por endosso em preto e ele vai manter os mesmos direitos que o endossante teria, inclusive de cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na cédula. Então, se uma instituição financeira transfere uma cédula de crédito bancário por endosso em preto para uma pessoa física, ela pode cobrar, inclusive, esses juros que são capitalizados. Ela não vai praticar crime de usura, por exemplo. O artigo 32 estabelece que a constituição da garantia pode ser feita na própria cédula de crédito bancário ou em documento separado, mas se for feito em documento separado, tem que se fazer, nesse caso, menção na cédula, né? Então, pode ser uma garantia cedularmente constituída, como a gente viu na própria cédula, ou pode ser em documento separado, mas aí tem que se fazer referência na cédula a esse documento separado. O artigo 33 estabelece que o bem constitutivo da garantia deverá ser descrito e individualizado de modo que permita sua fácil identificação. A descrição e individualização do bem constitutivo da garantia poderá ser substituída pela remissão a documento ou a certidão expedida por entidade competente,
como, por exemplo, o RGI, o Registro de Imóveis, né? O artigo 42, por sua vez, diz que a validade e eficácia da cédula de crédito bancário não dependem de registro, mas as garantias reais por ela constituídas ficam sujeitas para valer contra terceiros aos registros ou averbações previstos na legislação aplicável. Então, para valer entre as partes, não precisa de registro. Mas a garantia real, por exemplo, para valer em relação a terceiros, tem que estar devidamente averbada, registro de imóveis, por exemplo. E o artigo 44, por sua vez, diz que aplica-se a cédula de crédito bancário, no que não contrariar o disposto nessa Lei 10.931 de 2004. A legislação cambial. A legislação cambial é a Lei Uniforme de Genebra, dispensando o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores. Então, meus amigos, fiquem atentos, porque essa seria uma informação importante, porque normalmente para cobrar endossantes, avalistas, terceiros garantidores, eu preciso fazer o protesto do título. Só que a Lei 10.931 de 2004, apesar de mandar aplicar a lei cambial, a legislação cambial, que é formada pela LUG, pela Lei Uniforme de Genebra, vai dispensar o protesto. A LUG, no artigo 53, exige o protesto para que você possa cobrar dos devedores indiretos, endossantes, avalistas. Só que não vamos aplicar essa lei, essa regra da LUG, porque o 44 é especial e diz, olha, você aplica a LUG, mas quanto ao protesto, eu dispenso o protesto para a cobrança dos cobrigados e endossantes. Então, nós temos aqui, senhores, em razão do tempo, a gente vai fechar aqui com vocês, portanto, essa informação em relação ao cédula de crédito bancário. Eu vou deixar no slide para vocês ali informações bem objetivas sobre o warrant de conhecimento de depósito, o warrant agropecuário. A gente tem aí mais uns 5 slides que eu vou deixar para vocês, só para vocês terem uma noção de regras importantes sobre esses títulos que não são tão cobrados em provas, mas que estão lá na ementa dos senhores, tá bom? Mas nada demais, eu chamo só a atenção de vocês para a questão da cédula, para CDB, né, desconto bancário, porque é um tema que vale a pena vocês observarem o informativo 652 que vai estar no material de vocês, tá certo? Fechamos, então, a parte de títulos de crédito. Próxima aula, então, a gente vai falar da Lei 11.101 de 2005.